E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje pessoal vamos dar procedimento à nossa série de partidas rápidas aqui pelo Elite Chess, certo? Rumo primeiro aos 2000 de rating e vamos ver o que nos aguarda hoje na partidinha, certo? Vamos já puxar aqui a partir de 10 minutos e vamos lá, estamos chegando na faixa dos 1950, né? É, bem perto aí do nosso objetivo, pegamos agora um adversário de 2000 de rating, né? Ser pedreira. Jogou D4 e vamos de cavalo F6, né? Nossa querida Índia do Rei. Ele joga assim contra esse bispo F4. Geralmente é melhor o D6, né? Porque já bate de frente com esse bispo. E vai jogar assim, vamos jogar G6, entrando na Índia do Rei bem tranquilinha. Só desenvolvendo as peças. Sem muitos problemas, né? Primeiro adversário de 2000 de rate que a gente pega aqui, né? Vamos ver como é que vai ser o joguinho. Ele tem duas opções. Esse lance também pode ser jogável. Vamos de cavalo de BD7. Bispo E2 e E5 eu tava pensando. E5, peão por. Peão por, bispo toma. Troca. Toma, toma, não funciona, né? Torre E8 então eu vou jogar. Pra fazer o E5, né? Acho que é E5 agora. Vamos jogar E5. Se tomar, eu vou tomar de peão. E vai jogar assim. Eu vou mandar o G6, né? Eu quero jogar G6 aqui. Vamos de G5, né, agora. E talvez cavalo H5 indo atrás do bispo, né? Que aí a gente já vai ficar com um par de bispos. Vamos ver, vamos jogar cavalo H5. Não, acho que não tem golpe aqui pra ele. É, não, porque eu tô tomando bispo e vai cair a torre, né? Acho que não tem golpe pra ele aqui, não. Jogar, por exemplo, um cavalo toma... Cavalo toma G5, cavalo toma G3. Cavalo toma F7. Então menor... Não, posso tomar o bispo dando cheque, né? Tem menor cabimento isso aqui. Menor cabimento. Ele tá vindo tomando peão, eu tô vindo tomando peça, né? Não tem nada a ver. Então tá. Não tem cavalo G5, né? Tá, só aceitou. Trouxe a dama. Eu vou tomar o bispo dele, né? Vou tomar esse bispo e vou jogar dama E7 desenvolvendo. E abriu outra coluna. Dama E7. Se cavalo F4, talvez cavalo C5, né? Pra trocar e ficar de olho no peão. Se cavalo C5 eu vou jogar aqui. Não tô vendo muito pra onde ele vai. Toma, toma, F4. F5, né? Se eu jogar F5 agora, voltar com o cavalo deve ser péssimo, né? Quero jogar F5 aqui agora, né? F5. Não, mas ele joga cavalo C3 e ganha. Vamos lá, vamos jogar bispo E6 mesmo, desenvolvendo. Não estou vendo nenhum golpe pra ele. Bispo E6 ele vai jogar B4. Tô vendo nada aqui não. Quero trazer minha torre pra D8. Tô desenvolvendo minhas peças, né? Tá, ele quer preparar um B4, claramente, né? Hum, F5 talvez agora.
Pra ele nunca mais ter controle dessa casa, né? F5, se cavalo C3, eu jogo C6, né? C6 parece bom. Então vou mandar um F5. Eu não acho que ele vai tomar meu cavalo. Tomar meu cavalo seria um erro, né? Acho que ele vai tirar o cavalo pra C3 mesmo. E aí eu vou jogar C6. Vamos de C6. E contra esse lance... Acho que eu posso só remanejar meu cavalo, né? Levar meu cavalo pra F... Essa, toma, toma, toma. Hum. Eu vou botar meu cavalo pra D7, porque eu posso levar meu cavalo pra B6 depois, né? Que não deve ter nenhum problema. Meus peões estão, de certa forma, defendidos. E contra esse, eu posso só tirar minha torre, né? Talvez torre F8 mesmo. Porque eu já fico de olho naqueles peões ali, né? Esse lance dele não é legal, porque agora eu tô ameaçando G4, né? Pra prender o bispo. Reforcei ali meu peão. Eu acho que G4 que é legal, né? G4 parece legal aqui, porque eu tô prendendo o bispo. Ameacei dama G5, né? Eu tenho dama G5 agora? Ameacei o bispo. Como é que ele se defende aqui? Parece que vai cair uma peça, né? Ele vai jogar aí, toma F4, eu tomo de bispo, ameaça a dama. Cavalo E4 eu troco uma vez e vou tomar, né? Vou trocar as torres primeiro, talvez. E aí eu pego a peça depois. Caramba. Eu vou tomar aqui, né? Tem um cheque aqui, né? Que parece legal. Cheque, depois pega o bispo. Hum, tem que só avaliar aqui, né? Algumas questões. É porque a desculpa dele é ok, né? Não tem desculpa nenhuma aqui, na verdade. Se eu der cheque, ele tira o rei, eu tomo aqui. Ele toma aqui. Nossa, deve estar perdido aqui, né? De 1 milhão de jeitos diferentes. Vou dar cheque. Tirou o rei. E se eu tomar ali, ele vai tomar meu cavalo, né? Peraí, eu tomo o bispo, ele toma meu cavalo. Mas eu tenho um cheque de dama, né? Não pode tomar o cavalo. Qual é o delírio que ele tá tendo aqui? Eu vou tomar esse bispo, né? Ele não pode tomar meu cavalo. E aí, problemas, né? Agora. Ele tem que tentar achar algum contra-jogo aqui, né? Para as peças dele. Por enquanto, o rei dele tá levando mate, então não pode fazer isso. E o meu rei tá bem defendido, né? Eu vou jogar um cavalo F6. Não parece ter muito problema, não. É. Acabou desistindo. Ganhamos 10 pontos, né? Então estamos com 1940 e agora vamos para 1950 pontos. Certo? Pegamos aqui o nosso primeiro adversário com 2000 de rate. Partida bem legal, né? Eu acho que eu deixei passar muita coisa no início. Ele também deve ter deixado.
Mas é natural que a gente cometa erros, né? Mesmo sendo jogadores já com um rate já um pouco elevado, né? É normal que a gente cometa erros. Então, pessoal, voltamos aqui na nossa análise e vamos ver como é que a gente jogou essa partidinha que foi bem legal, né? Foi rápida, mas foi, de certa forma, legal, certo? Ele seguiu com D4, né? É que as pretas podem seguir de várias maneiras, né, pessoal? Mas eu me acostumei a jogar cavalo F6 entrando nas linhas da Índia do Rei, certo? E assim, pessoal, a Índia do Rei, né? Eu vou falar um pouco mais porque, como a partida foi rápida, então dá pra gente falar um pouco mais sobre essa parte da abertura, né? A Índia do Rei, pessoal, é uma abertura bem difícil de se jogar, tá? Dano de pretas, principalmente, certo? Eu, tipo assim, eu não recomendo um jogador iniciante começar a jogar ela, porque até eu, que já joga há um certo tempo, tenho muita dificuldade, né? Aí você pode se perguntar, por que que tu joga a Índia do Rei, então, né? Porque é aquela questão, pessoal. Nada é só sofrimento, né? Ao mesmo tempo que a Índia do Rei é muito difícil de jogar, qual é o ponto positivo? Você aprende muita coisa de xadrez, dependendo da abertura que você escolhe, né? Então, no caso da Índia do Rei, você aprende muita coisa. Porque na Índia do Rei pode acontecer de tudo. Você atacar, você ser atacado, e assim vai. Vantagem de espaço, vantagem posicional, tudo isso tem na Índia do Rei. Só que o problema é que você vai perder muita partida até você começar a entender as coisas, né? E aí, o Vitor de alguns anos atrás não sabia disso e escolheu a Índia do Rei pra jogar e sofre até hoje, né? Mas, quando a gente aprender a jogar isso aqui, vai ser difícil, tá? Para os caras bater a gente, mas por enquanto estamos no processo, certo? E por que que eu falo que a abertura ela te ensina a jogar xadrez, certo? Eu não vou adentrar ainda na parte da análise da partida, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês por que que a abertura ela te ensina a jogar xadrez, tá? Como no vídeo da... É quase um... É, uma aula sobre aberturas na abertura Rui Lopes, que eu fiz aqui uma série de vídeos no meu canal, certo? Se vocês quiserem conferir, tá aí nas playlists, né, do canal. E lá tem uma série bem legal ensinando como você vai jogar a abertura Rui Lopes, certo? E aí lá no primeiro vídeo, vídeo de introdução, onde eu digo as ideias mais principais, é muito disso, né? A gente sabe que a gente tem que é, dominar as casas centrais, desenvolver nossas peças e proteger o nosso rei. E a abertura Rui Lopes ela é muito boa para ensinar isso pra gente, né? Então só em você aprender a abertura, você também aprende xadrez. Né? A gente pensa que a abertura é só decorar lance e fazer, né? Toda vez, mas não é só isso, tá? A abertura ela te ensina xadrez. Porque quando. Vamos lá, a gente pensa só nos lances, pensando só no lance, né? Eu jogo E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. E estamos na Rui Lopes. Tranquilo, né? E aí você pode só pensar dessa forma, só decorando o lance. Mas o que que eu enxergo quando eu faço cada um desses lances? O que que eu penso? No xadrez, na abertura, tem três conceitos básicos. Domínio de casas centrais, desenvolvimento de peças e proteção do rei, certo? O que que eu fiz na Rui Lopes? Primeira coisa. Ô, caramba. Primeira coisa, joguei E4. O que foi que eu fiz com esse lance? Né? Eu tô seguindo os conceitos aqui, né? Eu fiz um lance de desenvolvimento, eu coloquei um peão. Na verdade, não é nem um lance de desenvolvimento, tá? Tem até um livro que fala que. Não me lembro qual é o livro, mas ele fala que lances de peões não são lances de desenvolvimento, né? E aí tem até uma regrinha lá no livro que fala que em uma abertura, no máximo, devem ser feitos dois lances de peões. E o resto é de peça. Então, mas aí, claro que tem um monte, uma variedade de aberturas que não seguem isso, tá? Não é a regra universal, tá? Calma lá, não vou falar pra vocês que se você fizer mais de um lance de peão na abertura, você tá errado. Não, não, pelo amor de Deus. Porque tem 1 milhão de aberturas que são assim, né? Mas o livro, ele é bem focado no pessoal mais intermediário, né? Então ele cria essas regras para ajudar o pessoal, né? Mas o que foi que eu fiz com esse lance, né? Voltando à linha de raciocínio. Eu coloquei um peão numa casa central e esse peão ele me ajuda a controlar casas centrais, certo? Então aqui eu tô querendo dominar as casas centrais, já tô seguindo o primeiro conceito. O adversário vai lá e faz a mesma coisa, joga E5, né? Ele coloca um peão em uma casa central, certo? Para quem não sabe, as casas centrais são essas primeiras quatro casas aqui do centro do tabuleiro, certo? Então essas são as casas centrais. E por que que a gente procura dominar essas casas, né? Porque é onde acontece a maior parte da briga no tabuleiro, né? Você não vai sair na porrada com seu adversário, calma. Mas é onde acontece a maior parte dinâmica ali da partida, né?
E é sempre bom que você domine essa área, tá? Então, as pretas fazem o mesmo, né? Colocam um peão em uma casa central. E esse peão ajuda também a controlar casas centrais, né? E aí, o que as brancas fazem? Elas jogam cavalo F3, desenvolvendo uma peça, né? Também exerce controle de casas centrais, certo? A gente tem que lembrar também que as peças, elas não estão só dominando a casa que elas estão naquele momento. Elas também têm um raio de ação. Qual é o raio de ação do cavalo? Essas casas aqui, ó, que ele pode ir, certo? Então, o raio de ação do cavalo é esse. Então, ele também está exercendo controle sobre o centro, né? E aí, eu estou desenvolvendo uma peça e também estou facilitando o rock do meu rei, né? Porque quando o meu cavalo sai da frente, eu estou facilitando o rock. Então, aqui eu estou seguindo os três conceitos básicos, né? Estou desenvolvendo uma peça, estou controlando casas centrais e estou querendo proteger meu rei, né? Porque eu estou facilitando o rock, tá? E aí, o nosso adversário faz um lance como esse que não necessariamente facilita o rock, mas está desenvolvendo uma peça e está exercendo controle sobre casas centrais. Não pode ser um lance errado também, certo? E a gente vai lá e joga um lance como bispo B5, que, né, ameaça o cavalo, que é o defensor do peão, né, que está sob a ameaça pelo meu cavalo, inclusive, certo? Então faz todo sentido que eu desenvolva meu bispo para cá, para ameaçar o cavalo, certo? E é inclusive por isso que muitas pessoas falam, não é uma coisa comprovada, né? Mas muitas pessoas falam que a abertura Ruy Lopes é a melhor abertura do xadrez. Porque ela obedece fielmente 100% todos os conceitos ali, né? De desenvolvimento, de domínio de casas centrais e de proteção do rei, né? Então tá, eu desenvolvi o bispo, fiz pressão sobre o centro do tabuleiro indiretamente, né? Porque eu tô atacando uma peça que defende o peão. Então, querendo ou não, eu tô exercendo um controle sobre o centro do tabuleiro indiretamente, certo? E aí, segue o jogo, tá? Aqui as pretas podem seguir com A6, que é a variante principal. E aí não é legal a gente fazer essa tomada, né? Porque a gente pensa, eu trouxe meu bispo pra cá pra ameaçar o cavalo, né? Pra poder tomar ele. Mas quando a gente toma, ele pode tomar com... Se eu não me engano, é com peão de B o correto. Não, D captura... É, D. E aí não é legal a gente vir atrás desse peão com as brancas. Porque tem dois lances legais aqui pra fazer de pretas, né? Tem um lance que é dama D4, que ameaça o cavalo e o peão, não tem como defender os dois. E tem um lance que eu gosto de fazer mais em partidas blitz, que não é tão legal, mas eu gosto de fazer em partidas blitz, que é o dama G5. Que eu ameaço o cavalo e agora eu ameaço esse outro peão. Não tem como defender os dois do mesmo jeito, tá? Não é um lance tão legal? Não é. Mas pro blitz, isso aqui estraçalha qualquer cara que tá preparado contra o dama D4, né? O cara que joga essa linha, tomando peão, ele já tá preparado contra o dama D4, né? Não é um lance que ele não viu, né? E aí quando você joga um lance como esse, que pega o cara despreparado, né? Porque agora é diferente, eu vou tirar ele da zona de conforto. Aí pega muito, né? Principalmente que eu vou tomar o peão do rock dele, né? Não tem como defender esse peão, né? E aí muita gente acaba já pendurando tudo aqui, né? Mas não é o melhor, né? Tudo bem. Mas eu não quero adentrar muito nessa parte, eu só queria fixar pra vocês sobre essa questão da abertura, né? A gente poderia se focar só nos lances, né? Só trazer o peão, desenvolver, tirar as peças das casas iniciais e fazer o rock. Mas é muito mais legal a gente entender o sentido das coisas, né? Tanto porque é melhor para nossa aprendizagem, quanto porque é melhor do que a gente decorar. Porque se a gente decorar, a gente esquece. Mas se a gente entender, a gente não esquece mais, né? Voltamos às épocas de escola aqui. Então tá, vamos voltar para nossa partida. Ele jogou D4, eu joguei cavalo F6. De novo, as mesmas ideias querendo entrar na Índia do rei e ele jogou com bispo F4. Aqui o computador manda jogar D5. Mas o que eu aprendi quando o nosso adversário joga bispo F4, eu aprendi que é muito legal a gente jogar o D6 nessa posição, né? Por quê? Porque agora o bispo dele vai estar limitado. Lembra que eu falei para vocês que as peças, elas não só dominam as casas em que elas estão, né? Elas também têm um raio de ação, certo? Então qual é o raio de ação desse bispo? Essas diagonais aqui, né? Que ele está dominando. Então quando eu jogo um lance como D6, eu estou restringindo o alcance desse bispo, né? Então, para mim, é sempre um lance interessante a se fazer. E também, esse lance D6 é um lance que prepara o E5, que também é uma ideia bem natural da Índia do Rei, né? Então, é um lance que junta o útil ao agradável, né? No caso. Mas o computador prefere D5 porque, de novo, é aquela explicação que eu dei em outros vídeos, né? O computador, ele só calcula, né? Ele não tem...
Ele não tem conceitos pra guiar ele, né? Pra mim eu tenho conceitos, mas tudo bem. Aí ele jogou com E3, segui com G6, né? Querendo fianquetar meu bispo, seguindo bem pelas ideias da Índia do Rei mesmo. Esse aqui é o plano básico da Índia do Rei, tá? E aí pode escolher se vai jogar com E5 ou C5. Geralmente o E5 é o mais jogado, mas tem algumas posições que é melhor você jogar o C5, tá? E eu não vou adentrar muito nisso agora. Jogou cavalo F3, bispo G7, cavalo de BD2, fizemos o roque e jogou C4, que já não é um lance tão legal, né? E eu não saberia explicar muito bem por quê. Ele tá tentando manter uma vantagem de espaço. Esse lance dele, esse C4, seria interessante se ele tivesse desenvolvido o cavalo pra cá. Não, tô maluco. Por exemplo, ele joga C4 aqui e o computador não gosta. Por que que eu falo que esse C4 não é tão absurdo? Porque na Índia do Rei, geralmente, quando a gente tá jogando, o que que a gente joga? Né, o cara joga D4, isso aqui é a linha mais principal. Aí cavalo F6 ele manda C4 aqui. Aí G6, cavalo aqui, bispo em G7. Ele tá falando que é um erro aqui. Ah, porque ele prefere entrar em... Ah, ele prefere entrar na Grunfeld. Mas aqui eu quero entrar na Índia do Rei, né? Grunfeld não é o que me interessa agora. Então talvez um D6 ele ache bom. É, tá. Mas a gente faz o D6 para evitar esse avanço muito rápido, né? Mas como ele não tá ameaçando esse avanço agora, eu jogo muito bem bispo G7. Agora o computador diz que é o melhor. Não sei porque que ele tava delirando antes, né? Aí o jogador joga E4, né? Pra começar a ameaçar aqui os avanços, aí a gente joga D6. E aí aqui segue a linha natural. Então esse C4 dele não é tão absurdo, né? Da maneira como sigo na partida. Só que pra mim o C4 ele faz sentido quando o cavalo tá em C3, né? Quando o cavalo vai pra D2, eu não acho muito harmônico esse C4. Porque ele começa a bater um pouco no cavalo, né? Ele jogou o cavalo de BD2, eu fiz o roque e ele jogou C4. Eu imagino que o motivo seja esse. Então, eu imagino que se o cavalo dele tivesse em C3, esse lance não seria ruim, né? Mas, tudo bem. Joguei cavalo de BD7, o computador já preferia ir atrás do bispo. Ok, aí ele joga um H3 agora para dar liberdade pro bispo, né? Eu joguei esse cavalo de BD7 porque é a formação normal da Índia do Rei, né? Porque eu quero preparar o E5. Então esse lance é um lance que prepara o E5 depois, né? Eu vou jogar torre E8 e vou jogar o E5 como foi que aconteceu na partida, né? Jogou bispo E2, joguei torre E8, de novo era melhor. Cavalo H5. E ele jogou roque. Eu fiz o E5 finalmente. Ele tomou, eu tomei e ele jogou bispo G5, que não é legal. Isso aqui eu já sabia. Por quê? Porque as pretas, pessoal, elas já querem jogar o H6 aqui. Já querem jogar o H6. Sempre na Índia do Rei você sempre tá querendo jogar o H6, tá? E isso é quase contra qualquer coisa, né? E quando o cara joga um lance com o bispo G5, ele tá me dando um H6 de graça. Porque quando eu jogar H6, ele vai ter que mover o bispo, né? Em outras situações eu jogaria H6 e ele faria qualquer outro lance. Mas aqui ele vai ter que mover o bispo ou tomar meu cavalo, né? Que também já não é uma alternativa legal porque ele já perde o bispo de casas pretas. E eu vou ficar com um par de bispos, né? Eu jogo o H6, ele tira o bispo. G5 não é legal, o computador preferia expandir do outro lado, que também é a temática, né? Dia do rei, muitas das vezes a gente expande aqui. Mas eu queria ir atrás desse bispo, que parece legal também, né? Ele tirou o bispo e cavalo H5 indo atrás do bispo, o computador concorda. E aqui eu já tô com um pouco de vantagem, né? Jogou dama D2. E aqui o meu plano, pessoal, é jogar dama E7, começar a trazer meu cavalo. E esse A5 é interessante para evitar o B4, né? Para eu jogar dama E7 e colocar meu cavalo ali, né? Então as ideias principais da Índia do Rei, elas seguem, né? As ideias principais aqui para as brancas. A3, B4, C5, né? Para começar a expandir aqui na ala da dama. E eu vou tentar atacar o rei dele, né? Não tão fortemente agora, porque o centro ainda está aberto, né? O ataque das pretas, ele funciona muito melhor quando o centro do tabuleiro está fechado, né? Então vai ficar um jogo mais de reações, né? Ele ameaça daqui, eu reajo daqui. Eu ameaço daqui, ele reage de lá, né? Tipo assim. E aí quem errar por último, perde a partida, né? É até uma regrinha, né? Quem erra por último na partida é quem perde, né? Porque vamos combinar, se meu adversário errou por último,
significa que não vai mais ter mais erros, né? Porque ele errou por último. Então aí eu vou ganhar a partida, né? Então, na verdade, quem ganha a partida é quem faz o penúltimo erro, no caso, né? A regra meio doida assim de se pensar, mas é legal, certo? Eu tomei o bispo dele, o computador preferiu o dama E7 direto, que é lógico também, né? Eu tomei, ele tomou de peão, joguei dama E7, o melhor é cavalo F6, jogou cavalo E4 e não é bom você deixar esse cavalo aí, tá, pessoal? Porque esse cavalo ele vai fazer um estrago grande, né? Segui com o cavalo C5, que ele jogou cavalo em D2, né? E aí eu mandei um bispo E6. E aí aquele confronto de conceitos de novo, né? Eu penso, ou vou desenvolver, ou vou atacar a peça bem colocada dele, né? E é sempre uma coisa difícil de vocês saber dizer o que vai fazer, né? Por isso que o computador ele joga tão bem contra os seres humanos, né? Porque o computador não tem esse negócio de qual conceito eu vou usar. Não, o computador ele só calcula, acha a resposta e joga. A gente não. Então, esse lance F5 é até um lance que eu falei na hora, né? Que eu poderia jogar, mas eu pensei, não, eu vou seguir os conceitos básicos, eu vou desenvolver meu bispo. Que também não deve ser um lance muito errado, né? O computador fala que é um erro, mas dá 0,69 de vantagem para ele, né? É que o computador manda G4. Agora eu entendi. Pra jogar cavalo G3 e colocar o cavalo em F5, né? E aí tem a dama e a torre protegendo. Essa peça vai dar dor de cabeça tremenda, né? Caraca, mas o cara vê um lance como G4. Sinceramente, o cara teria que pensar pelo menos uns 15 minutos, né? Pra fazer um lance como esse. Tô falando de um jogador casual, tá? Um jogador mais avançado, ele faria esse lance talvez mais rápido, né? Mas não é um lance fácil de se fazer, né? Tudo bem, ele não viu, ele jogou A3, que também é um lance natural, né? Que ele quer jogar A3, B4 e C5. Que é uma ideia natural da Índia do Rei quando você tá jogando de brancas. Só que eu não considero esse lance aqui um erro pra ele, tá? Por quê? Porque às vezes o computador ele diz que um lance é um erro porque você deixou de fazer algo melhor, que no caso é o G4, né? Então, essencialmente, esse lance que ele fez, esse A3, não é um lance errado, tá? Que é uma ideia natural da Índia do Rei. Então não tem problema nenhum. Mas ele deixou de fazer algo melhor, né? E aí eu joguei finalmente o F5, tirando a peça dele daí. E aqui a tomada do meu cavalo não é legal, tá, pessoal? Porque ele toma, eu retomo de dama, vou ficar fazendo pressão aqui no peão, né? Esse peão também tá sob pressão, né? Posso até jogar um B5 depois, né? É, porque não pode tomar, né? Se não cair a dama. E aí segue a partida. Ele jogou esse lance, eu joguei C3. E de novo, esse lance é ruim? Não. Só que eu deixei de fazer algo melhor, que é esse lance. Seria bem melhor, né? Porque eu vou trazer a torre para D8 e colocar meu cavalo ali. Mas por que eu fiz esse lance? Porque eu não quero deixar o cavalo dele chegar aqui nessas casas, né? Então, quando eu falei para vocês sobre a peça, eu falei que ela não só domina a casa em que ela está, mas o raio dela também é um domínio dela, né? É muito sobre isso. O cavalo ele poderia vir para essa casa apoiado pelo peão, e eu não quero isso, né? Então eu joguei C3 para limitar o cavalo, certo? Esse cavalo dele também já está bem limitado, então eu fico bem tranquilo nessa posição, né? Mas eu não considero esse C6 que eu fiz um erro, não. Ele jogou B4, que ainda é natural, cavalo D7. Caramba, o computador preferia jogar esse lance. Toma, eu tomo de dama. Ameaço aqui. Meu bispo tá de olho aqui nessa diagonal, nessa cravada também, né? Mas caramba, o computador é sinistro, né? Tá bom. Eu tirei o cavalo, ele jogou esse lance que é errado, né, pessoal? Nada a ver esse lance que ele fez. O bispo dele tava bem aqui defendendo o peão, né? Bem tranquilo, não tinha necessidade nenhuma dele fazer isso. E é aquela questão que eu falei com vocês já em outros vídeos. É um lance primitivo. O que é um lance primitivo? É um lance que só tem uma ameaça. E no geral esse lance é ruim. Porque qual é a única ameaça que esse lance faz? Ameaçar minha torre. E aí eu tiro minha torre e o bispo dele tá fazendo o que aí, né? Nada, não faz sentido nenhum isso aqui que ele fez, né, pessoal? Então, por que que a gente tem essa questão de fazer isso? O cara de 2.000 de rate fazendo isso. Mas por que que a gente tem isso? Porque a gente quer ganhar logo. Mas a gente tem que entender que no xadrez não existe ganhar logo, certo? Existe você ir melhorando as suas peças. Se ao invés de todo jogador de xadrez, se ao invés dele pensar, eu quero ganhar a partida, se ele começar a pensar, eu quero melhorar minhas peças,
nunca ele vai cometer um erro como esse, de fazer um lance primitivo. Porque aqui claramente não vai entregar a minha torre, né? O que ele achou? Que um adversário de 1900 ia entregar uma torre assim? Né? Não faz o menor sentido isso, né, pessoal? Aí eu joguei torre F8. E não seria legal jogar bispo F7, né? Porque já tá caindo meu peão aqui. Meu bispo tá defendendo meu peão aqui, né? Não é legal, mesmo ele tendo duas ameaças, ele tomar esse peão. Porque eu tomo de bispo. Ele tá entregando uma torre, né? Tem que lembrar disso também. Então não é legal. Eu joguei torre F8 porque além de eu reforçar o peão, eu torno o lance dele mais inútil ainda, né? Porque qual era a ideia do lance dele? Que eu tirasse meu bispo e caísse o peão. Só que agora, quando ele faz esse lance, meu peão fica mais difícil ainda de cair. Porque eu tô jogando torre F8, né? Então esse lance ficou meio inútil e agora eu ganho ainda por cima uma ameaça. Que é jogar o G4. Então, ou ele joga G4 aqui, que já é um erro. Agora o computador muda de ideia. Ou ele volta o bispo. E voltar o bispo é uma perca de tempo tremenda, né? E aí ele já tá aceitando uma posição inferior. Ele trouxe a torre, que é um erro grave, né, pessoal? Porque agora sim leva o G4. Ele não tem H3, né? Argumentando que se eu vier com a dama ele vai tomar, porque eu tomo de peão, né? Por exemplo, ele joga H3, eu trago a dama, o computador não gosta. H toma G4, essa toma. É um erro? Bispo G6, a dama defende, né? Olha essa dama intrusa, o que ela tá fazendo aí, né? Tá, então o que é que faz? Ao invés de jogar esse... Ah, toma, né? G toma. Nossa, que vai ser muito pior do que perder o bispo. Muito pior, né? Já deve ter um F4 aqui na cabeça. Não, agora sim... Ixi, agora azedou total, né? Ameacei o bispo, ameacei o peão, ameacei o peão. É. Mas tudo bem, não entrou nessa linha, né? Não faria muito sentido o H3 aqui, não. Mas eu joguei o G4 e ele jogou esse E4, que não faz muito sentido, né? Porque agora sim dama G5, né? E ele tomei de bispo. Era melhor tomar de torre, o computador fala. Mas eu gosto desse lance, porque eu ameaço a dama e ameaço o bispo, né? Então ou ele entrega a torre, ou ele perde o bispo de graça. Ele tomou, eu tomei e ele jogou esse lance. E aí levou dama E3 na cabeça, né? Que é o que faz a linha não funcionar. Porque se eu tomo aqui, ele toma meu cavalo, né? E agora ele tem algumas ameaças chatas. Mas o que é que eu faço? Minha torre ela já tá aqui ameaçando o bispo, né? Então a minha dama não tem necessidade nenhuma dela ficar aqui. Eu vou lá, dou cheque. E quando o rei sai, eu tomo o bispo. E o problema é que ele não pode tomar meu cavalo, né? Que leva mate em um. Cheque em mate, acabou a partida, né? E aí, meu adversário chegou nessa posição com 3 pontos a menos de vantagem. E você acabou ficando perdido, né? O computador aqui, ao invés de tomar de bispo, ele preferia torre F8, né? Pra ameaçar o mate lá. O computador é cruel, né? Caramba, hein? Tudo bem. E aí ele acabou abandonando a partida, né? Depois de tomar o bispo. Ele tentou achar algum tipo de contra-jogo, mas não parece ser muito tangível, né? Esse aqui. E ele não tem nem lance como cavalo D6, assim, pra dizer que colocou o cavalo na boa casa, né? Porque eu tenho um dama toma peão. Não pode tomar que tá cravado, ameacei mate. E ele só pode mover o rei, né? Não tem nenhum outro lance que defende o mate. Que engraçado, né? E aí ele vai sofrer nessa posição. Com certeza. Então, pessoal, mais uma partidinha da nossa série, uma partida bem legal. Vamos ver aqui como é que foi a precisão, né? Que eu acabei esquecendo. Por incrível que pareça, a gente fez só um lance de livro, né? A linha foi bem teórica no começo, mas fizemos só um lance de livro. Ele também fez só um. Não tivemos lances brilhantes. Eu fiz 9 dos melhores lances, ele fez 8. Eu fiz 8 lances excelentes, ele fez 6. 4 bons para cada um. Ele teve 4 imprecisões, eu tive 3. Ele teve 3 erros, eu tive só um. Nenhum agafe para nenhum dos lados. Nenhuma vitória desperdiçada. Ele fez 90,8, que foi uma precisão alta. E eu fiz 94. Que também foi uma precisão alta, né? Então é isso aí, pessoal. Foi uma partida até que equilibrada, mas ele acabou cometendo um erro ali muito... Não é normal que se cometa esse tipo de erro no nível dele, né? Um jogador de 2000 de rate movendo o bispo lá pro fim do mundo só pra ameaçar uma torre, né? Não faz muito sentido, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu, pessoal!